Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? E se você for viajar para a praia, o verme do coração, doença conhecida como tirofilariose, pode ser uma preocupação. E é sobre ela que falaremos hoje. E falaremos tudo, desde o mosquitinho até o tratamento e prevenção. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica e essa doença pode pegar em nós, seres humanos, por isso é muito importante nós sabermos preveni-la nos animais. E fazendo a prevenção nos animais, adivinha? Você e sua família estarão mais protegidos, já que quando nós damos e fornecemos saúde para eles, nós também aumentamos nossa saúde, já que várias doenças, não só essas, são comuns. Por esse motivo, dê um tapa no botãozinho vermelho, se inscreve no nosso canal do YouTube, não perde os conteúdos aqui, que eles são para isso aí que eu falei, gerar saúde para o seu animal e consequentemente para você e sua família. E não esqueça das nossas redes sociais, estão aqui em cima, olha, que o Lucas, nosso editor, sempre deixa para vocês. Seguir o meu Instagram, Marco Paiva C, e o Instagram também da Zoomédica, Zoomédica 24 horas, que tem muitos conteúdos e diários. Vocês também acompanham a nossa rotina. Agora vamos falar da tirofilariose. Ela é uma doença parasitária transmitida por mosquito infectado com Girofilaria immitis, que é um verme que se aloja no coração e nas artérias pulmonares. É daí que vem o famoso verme do coração. Mas ele não faz coisa boa com o coração. Geralmente quando a gente fala em coração é amor, paixão. Esse verme não, ele causa destruição. E a girofilariose é uma causa muito comum de hipertensão pulmonar em cães e vem sendo cada vez mais diagnosticada também nos felinos, que são os nossos gatinhos domésticos. E a doença é conhecida pelo aspecto de espaguete, devido a um acúmulo de vermes. Nessa foto mesmo que o Lucas colocou para vocês, olha só, parece um coração aberto com um tanto de espaguete lá dentro. Né? Desse jeito que o coração fica. Mas esse caso aí é um caso extremo de girofilariose, muito grave. E durante o progredir da enfermidade ocorre febre, hematura, que é aquele sangue na urina, hipertrofia hepática, que é o aumento do fígado, e esplenomegalia, que é o aumento do baço. Tô brincando, pessoal, não é esse baço aqui não, esse aqui é braço, na verdade. Baço é um órgão do cão e do gato, e até nós temos o baço também, que fica na cavidade abdominal. E depois dessa brincadeira, vamos continuar os sinais. E além do aumento do baço, que é esse órgão que eu falei, existe também prurido, que é aquela coceira, aparecimento de nódulos na pele e até convulsões. E a vermifugação mensal e com remédio de verme selecionado, não é qualquer um, é a forma mais eficaz de proteger cães e gatos para evitar a propagação da doença, inclusive em nós, como eu falei. Então anota isso, vermifugação. E hoje, como eu falei, nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a doença. Ciclo do verme, ciclo da doença, a transmissão dela, os sinais clínicos, são os sintomas, o diagnóstico e o mais importante no final do vídeo, tratamento. E o mais importante ainda, a prevenção para o seu animal nunca ter essa doença ou, ao menos, reduzir e muito a chance do mesmo desenvolver a doença e transmitir para vocês. E a girofilariose é uma zoonose parasitária não contagiosa, complexa, de evolução crônica, apresentando-se de forma clínica, aquela que apresenta sinais clínicos, ou subclínica, que não apresenta sinais clínicos, o que acomete principalmente o cão doméstico, gato e várias espécies de animais silvestres. E como órgão central desse vídeo é coração, vou deixar um card aqui sobre 6 sinais de problemas no coração de cachorro e que você tem que saber, já que coração é um problema silencioso. Inclusive, essa doença pode dar alguns dos 6 sinais
que a gente vai falar aqui. Mas toda e qualquer doença cardíaca geralmente tem esses 6 sinais. Card aqui em cima, acesse que vocês vão gostar. E as microfilárias, que são os estágios larvais da doença no sangue, não são encapsuladas e extremamente pequenas. Na verdade, elas são minúsculas. E sua extremidade anterior é afilada e a posterior obtusa. E nessa foto, elas estão com aumento de 400 vezes. Para vocês verem o tanto que elas são pequenininhas. E os adultos vivem no coração e nos vasos sanguíneos adjacentes. E as fêmeas liberam microfilárias, que são como se fossem os filhotinhos dos vermes adultos, diretamente na circulação sanguínea. E nessa foto vemos o coração aberto e o verme presente nele. Essa é a casa do verme do coração do cão e do gato. Agora vamos falar do ciclo do verme, da doença e a transmissão. O ciclo biológico da Dirofilaria imitis, que é o agente etiológico da dirofilariose, começa quando um mosquito ingere microfilária ou as larvas de primeiro estágio, que é a larva L1. E ele faz isso ao alimentar-se de um animal hospedeiro infectado, que pode ser cão ou gato que possuem a doença. Ou seja, o mosquito por si só ele é saudável. Para ele transmitir para outro cão ou para nós, ele tem que fazer a sucção do sangue de um animal que já tem a doença, ingere a microfilária ou a larva L1, aí ele faz o repasto da doença para outro animal saudável. Quando ele ingere o sangue desse animal para se alimentar e desenvolver, que é o tocar a vida mesmo, aí ocorre a transmissão, já que ele inocula as larvas e as microfilárias no sangue desse animal que antes era saudável e agora está com verme do coração. E esse verme, durante seu desenvolvimento, possui 5 estágios larvais: L1, L2, L3, L4, L5. E as 3 primeiras ocorrem seu desenvolvimento dentro do mosquito. E as fases L4 e L5, o desenvolvimento é feito no cão ou no gato, que são os hospedeiros principais. E a L1 não pode desenvolver-se no adulto causador de infecção patente sem sofrer 2 mudas no mosquito. E o desenvolvimento das larvas L3 infectantes no mosquito leva aproximadamente 2 semanas e meia. E quando o mosquito se alimenta em um pet, algumas dessas larvas penetram no novo hospedeiro. As larvas seguem por dentro da pele do animal, passando para o estágio L4 em cerca de 9 a 12 dias, e então passa para o estágio L5. E os vermes adultos vivem principalmente nas artérias pulmonares. E à medida que a carga de vermes aumentam, alguns migram para o coração. Em cães com mais de 50 vermes adultos, eles costumam se localizar-se no átrio esquerdo, como podemos observar, na qual há o verme nos 2 locais, de tão grande que é a infestação. E várias espécies de mosquitos em todo o mundo podem transmitir a infecção, inclusive o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. E os hospedeiros definitivos, além de cão e gato que a gente falou, podem ser também carnívoros silvestres, equinos, que são os cavalos, zebras e outros equídeos, e além disso, os primatas. E nós, seres humanos, somos primatas e a doença ocasionalmente nos afeta. Por isso é considerado zoonose. E em geral, os gatos infectados têm menos vermes adultos que os cães infectados, porque as filárias se desenvolvem mais devagar em gatos. Números menores de larvas infectantes atingem a fase adulta e o tempo de vida do verme adulto é mais curto nessa espécie. E a maioria dos gatos que se infectam por esse verme são os machos. E eu particularmente acredito que seja pela vida mais ativa do macho ao compararmos com as fêmeas, já que o macho é mais livre, vai mais pra rua, caça fêmea, briga mais do que as fêmeas. Agora vamos falar dos sinais clínicos, que são os sintomas que os animais apresentam quando tem essa doença. E geralmente quando o animal tem essa doença, vocês nos relatam que o pet está com dispneia ao exercício,
fadiga, que são aqueles cansaços, síncope, que são os desmaios, tosse, hemoptise, respiração entrecortadas e também perda de peso. E em alguns casos é relatado alteração ou ausência do latido do cão. Como o nome popular do verme é verme do coração, no cão a doença causa com frequência distúrbio circulatório, provocando insuficiência cardíaca congestiva direita, artrite vilosa, trombose, endocardite nas válvulas cardíacas, endarterite pulmonar proliferativa, embolia pulmonar, hipertensão pulmonar, glomerulonefrite, síndrome da veia cava. E sabe aquela glomerulonefrite que eu citei? Ela acontece ocasionalmente, pois pode ocorrer bloqueios dos capilares renais por microfilares, tá? Os capilares, que são vasos sanguíneos bem pequenininhos que se localizam no rim, obstrui e causa glomerulonefrite. E sobre os gatos, a queixa do histórico inclui letargia, anorexia, vômitos, tosse paroxística, dispneia, síncope e morte súbita. Isso nos gatos e nos cães são o que vocês mais reclamam nos consultórios. E a tosse paroxística, para você que não conhece, é aquela tosse súbita e incontrolável, com tosses rápidas e curtas, em uma única expiração. E eu separei os sinais como cães e gatos, mas lembrando que às vezes os sinais que eu citei no cão podem ser apresentados no gato e vice-versa. Os sinais não são espécie específica. E embora alguns gatos se recuperem, pode ocorrer morte súbita, em geral associada à existência de vermes em degeneração nas artérias pulmonares. E a tosse é o sinal pulmonar mais comum. E sinais respiratórios ocorrem em aproximadamente 50% dos gatos sintomáticos, ou seja, aqueles gatos que apresentam sinais, que a gente vê que ele está doente. O surgimento súbito de sinais neurológicos, muitas vezes associados à anorexia e letargia, é comum durante a migração aberrante dos vermes. E a migração aberrante é quando os vermes migram para locais fora do padrão. E essa migração é mais comum em gatos do que em cães. E os locais aberrantes incluem cérebro, nódulos subcutâneos, cavidades corpóreas e ocasionalmente uma artéria sistêmica. E os sinais apresentados quando a migração é aberrante incluem convulsões, demência, cegueira aparente, ataxia, que é aquela incoordenação, andar em círculos, midríase, que é a pupila muito dilatada, e hipersalivação. A gravidade da doença é determinada pelo número de vermes adultos e pela interação hospedeiro-parasita. Cães que desenvolvem potente resposta imunológica contra os parasitas tendem a apresentar patologia pulmonar mais grave. E no coração do animal afetado, as filárias chegam a atingir 30 centímetros, igual essa filária enorme que vocês estão vendo. É muito grande para um coração que é muito pequeno. E isso, logicamente, causa problemas sérios de saúde que começam a manifestar-se, então, pela corrente sanguínea 6 a 7 meses após o início da infestação, podendo, no entanto, passar despercebidos até que a doença esteja já numa fase avançada. Por isso é importante fazermos check-up regular para detectarmos isso de modo precoce, pois sinais cardíacos são difíceis da gente detectar. Não é igual um sinal de pele, que, por exemplo, quando seu animal começa a cair pelo, você já anota de cara e leva no veterinário. Os sinais cardíacos são extremamente silenciosos e quando você não faz check-up regular, muitas vezes fica difícil da gente detectar. Então vocês anotaram, né, o período de incubação da doença, que é o período na qual o verme é inoculado no animal e ele inicia a manifestação de todos esses sinais que a gente falou, que é de 6 a 7 meses. Então vamos supor que você vai para a praia e leva seu animal junto, e ele é infectado pelo verme do coração nessa viagem. 6 a 7 meses depois que ele inicia a manifestação de alguns desses sinais ou todos que a gente falou anteriormente. Fora que eu estou frisando muito praia, porque lá é o
principal local que o parasita fica. Mas a doença do coração não é específica de praia, ela pode ter em vários outros lugares. Agora vamos falar do famoso diagnóstico. E o diagnóstico da dirofilariose se baseia na detecção de antígeno circulante da forma adulta do Girofilaria mitis. No raio-x conseguimos ver o coração aumentado e a radiopacidade do pulmão também aumentada. Nessa imagem que o Lucas colocou para nós, a radiografia de um pulmão e coração normal e uma outra ao lado dela com cardiomegalia, ou seja, aumento do tamanho do coração. E nessa outra foto é uma radiografia de um animal com a doença em estado moderado e outro animal com a doença em estado muito grave. Perceba que ao compararmos com a foto da radiografia normal, ela está bem mais esbranquiçada, principalmente na região pulmonar, e o coração está muito, mas muito aumentado. E esse animal da foto deve estar sentindo muito desconforto respiratório e a qualquer momento ele pode morrer. No caso de dirofilariose grave, as alterações presentes nas radiografias torácicas são patognomônicas, ou seja, um sinal próprio e característico dessa doença. Outro exame excelente que podemos utilizar é o ecodoppler cardiograma. Ele é um dos melhores exames para analisar o coração. É como se fosse um ultrassom cardíaco. Existem também exames de sangue para detectar a doença. O teste sorológico para a dirofilariose é válido em cães e gatos sem microfilárias, que sejam suspeitos de ter a doença. E o teste mais usado hoje em dia emprega anticorpos monoclonais, produzidos em cultura para detectar antígenos circulantes de filárias adultas e são mais específicos que os testes que detectam anticorpos do paciente às filárias adultas, ou seja, a chance de dar positivo verdadeiro nos testes de detectar antígenos são bem maiores do teste dos anticorpos. E antígeno é toda substância estranha ao organismo que desencadeia a produção de anticorpos. É o próprio agente da doença. E os kits do teste ELISA para o antígeno do verme adulto são bastante usados e parecem ser sensíveis e específicos para cães e gatos. E nós fizemos um vídeo aqui sobre algumas raças que têm predisposição a apresentar doença do coração. Então acessa lá para ver se sua raça se enquadra em algumas dessas 5 citadas por nós. Agora vamos para um dos tópicos mais esperados do vídeo, que é o de tratamento. É importante detectar a dirofilariose o mais cedo possível e iniciar o tratamento o quanto antes para evitar o sofrimento inerente e, além disso, um animal infectado é uma fonte de contágio. Com o tratamento, a gente pode usar a melarsomida. Ela é eficaz tanto contra vermes adultos como os estágios imaturos e a morte dos vermes pode ser controlada por ajuste de dose. Nós indicamos também repouso obrigatório. Ele deve ser seguido por 4 a 6 semanas após a terapia adulticida para reduzir as sequelas de morte do verme adulto e tromboembolismo pulmonar. O período de repouso para os cães que trabalham deve ser mais prolongado, ou seja, maior do que 4 a 6 semanas, porque o aumento do fluxo sanguíneo pulmonar que ocorre em resposta aos exercícios exacerba a lesão no leito capilar pulmonar e a fibrose subsequente. Agora vamos falar do tópico mais importante do vídeo, que é a prevenção. E vocês viram que é mais complicado fazer o tratamento. E muitas vezes, dependendo do estado que o animal chega para nós, é impossível tratar. Porque ele está tão cronificado pela doença que fica difícil da gente fazer alguma coisa por ele. E vocês vão ver que a prevenção é tão simples, por isso que eu martelo tanto aqui em saúde e prevenção. E há várias drogas eficazes disponíveis para a prevenção da dirofilariose. A escolha do medicamento leva em consideração se a administração é diária ou mensal, o número de cães que necessita da medicação e o controle simultâneo do parasitismo
intestinal. A ivermectina e a associação de ivermectina com palmoato de pirantel e praziquantel, administrados por via oral mensalmente, são altamente eficazes para prevenir a doença. Ou seja, um dos métodos da gente prevenir o verme do coração é fazendo a vermifugação todos os meses. Eu não vou me estender tanto nesse assunto, pois já fizemos vídeo aqui sobre os remédios de verme que previnem essa doença, que é a doença do coração. E eu vou deixar eles aqui para vocês ficarem por dentro do assunto. Essa doença é muito grave, chegando a ser fatal. Por isso que o check-up regular e até a sua observação do comportamento, das atitudes do seu animal é tão importante para detectá-la. E não se esqueça, é verme do coração que ataca artéria pulmonar e coração, quando a infestação é muito grande, mas ela não é doença de praia, e sim de vários outros locais além da praia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostou, tapa no botãozinho vermelho, se inscreve aqui no canal, não perde nenhum conteúdo para gerar saúde e longevidade para o seu animal e para a sua família. E não esqueça de seguir a gente aqui nas redes sociais. Um beijo grande para todo mundo e tchau! Por esse motivo, tapa! Por esse motivo, dê um tapa!